você e eu temos nosso Pai. Amém. Boa tarde. Então, quem fez, você e eu, criançada, foi o nosso Pai, nosso Deus. Boa tarde. E como é bom estar aqui de volta para estudar o catecismo com vocês. Então, antes de mais nada, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. A tia Sayonara vai orar aqui, você repete aí, tá bom? Vamos orar. Feche seu olho. Papai do céu, obrigada por mais essa tarde. Fica conosco, nos ensina, abençoa cada criança e cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Então, algumas pessoas que não conhecem ainda o catecismo, meu catecismo de doutrina cristã ou catecismo de fé infantil, vieram me perguntar o que era, né? Eu já havia explicado no primeiro vídeo, mas vamos lá novamente. Esse catecismo, ele reúne, ou seja, ele contém nele, né? Juntaram neles alguns pastores, alguns estudiosos que nós chamamos de teólogos, juntaram neste livrinho, eles juntaram alguns ensinamentos sobre quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, sobre batismo, sobre a criação, e eles colocaram aqui para as crianças estudarem, entendeu? É como se fosse, é igual a tabuada, por exemplo, a tabuada, como se faz a tabuada, não coloca lá a matemática para você estudar? Aí coloca lá adição, subtração, quem já está nas outras séries, aí coloca só na tabuada, ou então às vezes, por exemplo, é criado um livro de português separado de matemática. Então aqui eles fizeram esse livro, que ele é pequeno, fininho, com alguns temas que tem na Bíblia, né, para nós estudarmos com as crianças. Então aqui nós temos aprendido várias coisas. Nós começamos o estudo sobre Deus, né, estudamos quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, como Deus nos criou. E agora nós estamos estudando sobre os nossos primeiros pais e o pacto das obras, não é? E aqui dentro vocês podem ver como que ele é colorido. Vocês podem, quem quer comprar, que não comprou ainda, você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, você entra no site da Editora Cultura Cristã, www.editoraculturacristã, e você vai entrar lá e vai comprar lá. E aqui é maravilhoso, dentro tem as perguntas e as respostas com os textos bíblicos, né? Tem os desenhos para ajudar as crianças a entenderem melhor. É muito lindo ele é maravilhoso. Aqui dentro, ó, tá vendo aqui? Então aqui tem as boas-vindas às crianças, ele é maravilhoso. E nele nós temos alguns temas, nós temos 7 temas. O primeiro tema é o ensino sobre Deus, o segundo, os nossos pais e o pacto das obras, o terceiro, Cristo e o pacto da graça, os 10 mandamentos, o quinto, a oração do Senhor, o sexto, os sacramentos, vamos estudar o que é sacramento e quais são eles, e o sétimo, que é o último, sobre a ressurreição. Então esses homens de Deus, esses pastores, né, eles pegaram esses pontos, né, esses temas, né, o batismo, os sacramentos, e eles colocaram aqui para que as crianças pudessem estudar, ter um livrinho para elas estudarem, tá bom? Mas esse livro não é a Bíblia e não é mais importante do que a Bíblia e não é importante como a Bíblia, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus, foi Deus que fez, Deus que mandou os homens escreverem, Deus falou, tá bom? Então, explicado agora, nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Nós começamos a semana passada o estudo sobre os nossos primeiros pais e o pacto das obras. E hoje a tia Sayonara trouxe até umas figurinhas aqui, ó. Então, nós temos aqui os nossos, simbolizando os nossos primeiros pais. Quem lembra quem são os nossos primeiros pais? Quem lembra? Então, é Adão e Eva, né? Então, aqui a tia Sayonara trouxe, ó, tem até a árvore aqui. A tia Sayonara trouxe só para vocês verem, que legal, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, aqui nós temos Adão, nosso primeiro pai, e Eva, nossa primeira mãe. Tia Sayonara, por que eles são chamados nossos primeiros pais? Né? Porque eles foram os primeiros seres humanos a habitarem a terra. Deus criou Adão do barro e soprou no nariz de Adão, e ele passou a ser vivente.
E depois Deus fez Adão dormir e da costela de Adão Deus criou a Eva. E depois a Bíblia diz que depois deles vieram os outros seres humanos. Então por isso que nós falamos que eles são os nossos primeiros pais. Nós somos descendentes deles, nós viemos dele fisicamente, não é? Então, nós vamos hoje dar sequência. E pacto, tia Sayonara, nós já entendemos quais são os nossos primeiros pais. Mas agora o pacto, que aqui fala assim, né? Os nossos primeiros pais e o pacto das obras. Pacto, nós aprendemos a semana passada, que é um acordo que é feito entre duas ou mais pessoas. E é um acordo que ele não deve ser quebrado. Se ele for quebrado, ele tem uma consequência, que é o que nós temos aprendido, não é? Então, Deus fez um pacto com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Qual foi o pacto? Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden e Deus falou para eles que eles podiam viver lá, comer de todos os frutos e que eles iam cuidar de tudo, eles iam ter o domínio sobre a terra. Inclusive até quem colocou o nome nos animais foi Adão. Deus deu essa liberdade para Adão, Deus deu essa liderança para Adão e Adão colocou o nome nos animais. Só que Deus fez, como Deus fez um pacto com ele, nesse pacto tinha algo que Adão tinha que fazer a parte dele. Qual era a parte de Adão? Obedecer. Deus disse que ele podia comer de todos os frutos que tinha no jardim, né? Lá no jardim do Éden, mas do fruto, da árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, que falava sobre a morte, eles não poderiam comer. Então, o pacto das obras é nesse sentido, que Deus criou eles, né, o Adão e a Eva, e eles teriam que, para viver eternamente, para não morrerem, eles teriam que obedecer a Deus. Então, o lado do pacto deles era obedecer a Deus. Como? Não comendo a fruta, obedecendo ao Senhor. Se eles desobedecessem, eles estavam quebrando o pacto. Aí eles iam deixar de ser seres que iam viver eternamente e eles iam morrer fisicamente, não é? Então, por isso que chama pacto, porque eles tinham que fazer a parte deles, tinham que obedecer. Então, vamos lá. Semana passada, vamos revisar a primeira pergunta. Quem foram nossos primeiros pais? Aí vocês sabem, né? Quem foram nossos primeiros pais? Foram quem? Adão e Eva, não é? E isso nós encontramos lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 27, e lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. A segunda pergunta desse estudo sobre os nossos primeiros pais e o pacto das obras é: de que foram feitos os nossos primeiros pais? Aí a Bíblia diz: de que foi feito Adão? Adão foi feito de quê? Do barro, e Deus soprou no nariz de Adão e deu vida para ele, passou a ter espírito, a ter alma, né? A ser vivente. E do corpo de Adão, Deus fez a Eva. E isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. E Gênesis capítulo 2, 21 ao 23, narra a criação da Eva. Então, Gênesis 2, 7 fala da criação de Adão e Gênesis 2, 21 a 23 fala da criação de Eva. Então, a terceira pergunta: o que mais Deus criou em Adão e Eva, além de seus corpos? Deus criou só o corpo e pronto, deixou lá? Não, né? A Bíblia diz que Deus criou neles uma alma que nunca ia morrer, né? Então, Deus criou neles uma alma que nunca ia morrer. Aí isso está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, capítulo 7. Eclesiastes lá perto de Salmos. Depois de Salmos, tem Provérbios e Eclesiastes. Aí a quarta pergunta da semana passada: você tem uma alma? Sim, se Deus deu uma alma para Adão e para Eva, e se nós somos descendentes de Adão e Eva, nós também temos uma alma. Nós temos uma alma. E essa alma, ela nunca pode morrer. Igual a alma de Adão e Eva nunca pode morrer, nossa também não pode morrer, nunca ela morre. Então, isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Agora, as perguntas de hoje. Vamos começar as perguntas de hoje. Primeira pergunta:
Como você sabe que tem uma alma? Ah, não, essa aqui ainda é da semana passada, a quinta, perdão. Da semana passada. Como é que a gente pode saber que a gente tem uma alma? Como é que a gente sabe que a gente tem uma alma? Não só o corpo. Ah, por quê? Quem lembra? São 5 partes da resposta. Então, a primeira resposta, porque eu posso pensar. Então, por exemplo, o animal, ele não tem alma, ele não pensa, ele não raciocina. Por quê? Porque ele não tem alma, né? Então, porque eu posso pensar, porque eu posso amar, porque eu posso decidir querer a Deus e a vida eterna. Então, são 5 pontos. Eu posso pensar, o ser humano pensa, mas o animal não pensa, não raciocina. Nós podemos amar, nós podemos decidir, o animal não decide as coisas, mas nós decidimos por eles, não é verdade? E nós que podemos querer a Deus e a vida eterna. Isso está escrito em 2 Coríntios 3:5, porque eu posso pensar. 1 João 4:19, porque eu posso amar. Josué 24:15, eu decido. João 3:16, né? Que é sobre você querer a Deus e amar a Deus. E querer a Deus e a vida eterna. Então, a primeira pergunta de hoje: de que natureza Deus criou a Adão e a Eva? Como que foi que Deus criou essas pessoas? De que natureza Deus criou Adão e a Eva? Aí a resposta aí, quem tem o catecismo acompanha aí, né? Na página 17. Diz aí a resposta. Deus os criou santos e felizes. Deus criou Adão e Eva santos e felizes. O que significa santo, né? Santo tem 2 significados, né? Santo, quando fala em santo, você pode dizer santo é algo separado. Então, é algo que é separado para. Então, você separa algo para Deus. Então, Deus nos separa para Ele. Por isso que quando a gente encontra Jesus, entrega a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos santos, separados. A partir daquele momento, nós pertencemos somente a Ele. Por isso que nós não praticamos as obras da carne. Daquele momento, a Bíblia diz que quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem desobedecia não desobedece mais. Por quê? Porque nós somos separados em santidade para Deus. Mas a palavra santo também, no contexto, quando Deus criou Adão e Eva, é no sentido que eles eram perfeitos. Então, Deus criou Adão e Eva santos, perfeitos. Eles não tinham nenhuma mancha, eles não tinham pecado. Eles eram perfeitos, eles eram santos e felizes. Eles eram plenamente felizes. Não tinha um dia que eles estivessem tristes, que eles não estivessem felizes. Eles eram plenamente felizes. O que quer dizer plenamente? Que são 100% felizes. Eles sempre estavam felizes, certo? Então, quando eles foram criados, quando Deus criou, eles eram perfeitos, ou seja, santos, e eles eram felizes. Isso está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. Então, a segunda pergunta de hoje. O que é um pacto, né? A tia Sayonara explicou já na semana passada, mas agora a gente vai ver aqui na pergunta. O que é um pacto? Um pacto é um acordo entre 2 ou mais pessoas, que foi o acordo que Deus fez com Adão e com Eva, né? Então, o acordo foi feito entre eles 3, né? Deus criou eles perfeitos e felizes, e eles teriam tão somente a parte dele no pacto com Deus, é que eles não iam desobedecer. Está escrito lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. A terceira pergunta de hoje. Que espécie de pacto Deus fez com Adão e Eva? Aliás, com Adão, que Deus fez o pacto com Adão. Foi o pacto das obras, né? Então, Deus conversou com Adão como seria. Lógico que a Eva também tinha que obedecer. Quando a gente fala que o pacto foi entre eles 3, porque Eva também estava, por ser família de Adão e descendente de Adão, ela também estava incluída no pacto. Mas a conversa, a liderança era do homem, né, de Adão. Então, por isso que fala, que espécie de pacto Deus fez com Adão? Por isso que a pergunta fala assim, mas não quer dizer que o pacto também não tenha sido feito com a Eva, tá bom? Aí a resposta foi o pacto das obras. Deus fez o pacto das obras. Gênesis, capítulo 2, versículo 16
E Oséias 6:7. Então, o pacto das obras, ou seja, o homem teria que fazer alguma coisa para permanecer salvo, para se salvar. E qual era a coisa que ele tinha que fazer, gente? A tia Sinara nos explicou isso, mas vamos lá revisar. Ele teria que obedecer, não comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, a quarta pergunta. Qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? A tia Samara já falou, né? Mas vamos lá novamente. Qual foi o compromisso de Adão no pacto das obras? Qual era a parte dele diante de Deus que ele tinha que cumprir no pacto que foi feito? Ele tinha que obedecer a Deus plenamente, sem questionar e em tudo, né? Então, ele tinha que obedecer a Deus em tudo. Se Deus falou para ele não comer daquele fruto, ele não teria que comer. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16. Certo? E a quinta pergunta de hoje e última. O que Deus prometeu a Adão no pacto das obras? Vamos lá? Será que Deus prometeu a Adão? Deus prometeu dar-lhe a vida eterna através de sua obediência. Então, Deus prometeu para Adão, se você me obedecer, se você não comer do fruto, você sempre me obedecer, você vai viver eternamente. Você nunca vai morrer fisicamente. Mas, se você desobedecer, você morrerá. Né? Você e a Eva, vocês morrerão. Então, assim, fisicamente, porque a alma não morre, mas o físico, né, ia morrer. Então, o que foi que Deus prometeu para Adão no pacto das obras? Ele prometeu dar a vida eterna através de sua obediência. Por isso que chama pacto das obras, porque o homem fazia alguma coisa para ser salvo. Né? No pacto das obras, o homem tinha a parte dele na salvação, para ele ser salvo. Então, o homem, para ser salvo, ele tinha que obedecer. Ele obedecendo, ele estava salvo. Então, por isso que fala o pacto das obras, porque o homem fazendo alguma coisa, tinha a ação do homem, né? A obra do homem na salvação, quando Deus fez Adão e Eva. Então, por isso que chama o pacto das obras. Nossos primeiros pais, o pacto das obras. Porque o homem, a obediência do homem era uma obra que ele fazia para se salvar. Então, um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado de novo. Gostado das figurinhas da tia Sayonara. A tia Sayonara ama essas figuras, tá bom? E a tia Sayonara agora vai orar por você novamente. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigada por este estudo. Abençoa cada criança, cada família, em nome de Jesus. Amém. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser depois perguntar para a tia Sayonara, mandar pergunta, pode perguntar, tá bom? Um beijo, tchau!